A partir de agora, Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria, seus números tratados com eficiência. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Eu vou abrir o programa de hoje apresentando uma figura que eu tenho respeito muito grande pelo trabalho que ele desenvolve no Brasil. Sabe de quem eu estou falando? Com o Júlio César Sanches. Tudo bem, meu amigo Júlio César? Douglas, boa tarde, tudo bem? Satisfação falar com vocês. Satisfação é toda minha. Júlio, para que os nossos amigos do Hora Geral possam conhecê-lo um pouco mais, Júlio, você é um dos responsáveis da Agile, é isso? Isso mesmo, Douglas. Eu sou o diretor aqui da Agile Pesquisas, uma empresa que atua desde 2008 no Paraná. Nós somos aqui do Paraná, mas a gente tem um nível de atuação Brasil, tá? E a gente está nesse mercado de pesquisas desde o ano de 99. Primeiramente como consultor e depois como empresa. Agora, a Agile, ela vem fazendo pesquisas, me corrija, Júlio, em vários segmentos, é isso? Vários segmentos. Esse momento, né, pelo fato das eleições que ocorrerão agora no final do ano, né, muito foco na eleitoral. Mas a gente faz pesquisa de mercado, pesquisa de audiência, índice de leitura de jornal, todo tipo de pesquisa a gente faz. Perfeito. Ô Júlio, me diga uma coisa, como que eu posso contratar um instituto de pesquisa, por exemplo, como é o caso da Agile? Boa. Douglas, entre em contato com a empresa, a gente precisa entender do cliente o que ele quer, qual tipo de pesquisa, entre em contato conosco, a gente tem todo um time aqui, desde a estatística até o pessoal que faz todo o planejamento de campo, toda a execução da pesquisa, entrega o projeto para o cliente fala, é isso que eu preciso, vocês captaram a ideia, a gente vai a campo e levanta os dados para entregar a informação para o cliente, tomar as decisões da melhor maneira possível, ter todo o embasamento, as informações corretas para não errar, né? Eu costumo dizer o seguinte, a pesquisa, ela capta o que está acontecendo, né? E a gente entrega e o cliente, que é o agente principal de todo o projeto, vai conseguir tomar a sua decisão, pautar o que deve ser feito ou não, com informações claras, objetivas e, acima de tudo, honestas, tá? O que eu coleto no campo, a gente entrega para o cliente, jamais será enganado. Perfeito. Mas é esse o processo, Douglas, é tranquilo. Perfeito. Eu acho que todo esse procedimento que você acabou de falar aqui no Hora Geral, Júlio, é o que traz aí a credibilidade da Agile Pesquisas, que você falou muito bem, com clientes em todo o Brasil, em todo o território nacional. Agora, Júlio, eu fiz questão de entrevistá-lo e que você falasse um pouco da Agile, porque parece que recentemente você fez uma pesquisa aqui em uma das cidades da Baixada Santista, ou seja, no nosso litoral de São Paulo, é isso mesmo? Foi, isso mesmo, Douglas. Nós fizemos agora, essa semana que se passou uma pesquisa em Peruíbe. Nós estamos em tratativas em outras cidades aí do litoral, mas a que já está pronta, que está disponível, inclusive, para publicação e tudo mais, foi a cidade de Peruíbe. Perfeito. Em primeira mão, Júlio, aqui no Hora Geral, Júlio César Sanches, da Agile. Essa pesquisa, eu acredito que pela idoneidade da Agile, ela teve um registro para poder ser divulgada. Você tem o número desse registro, Júlio? Tenho sim, ela teve que passar por todo o crivo da Justiça Eleitoral, a gente atender todos os requisitos que eles exigem das empresas que conseguem registrar pesquisa. Eu tenho o número sim, por favor. SP 0101876/2024. Repetindo. Esse é o número do registro, SP 01876/2024. Perfeito, Júlio. Em primeira mão aqui no Hora Geral, Júlio, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, em especial os amigos de Peruíbe, qual foi o resultado da pesquisa Agile? Você poderia passar, em primeiro lugar, a espontânea e explicar o que significa uma das etapas que é a pesquisa espontânea, Júlio, por favor. Claro, claro. Na espontânea, Douglas, o número é o seguinte, e vamos explicar um pouquinho da pesquisa espontânea, tá? A pesquisa espontânea é aquela pesquisa que a gente chega no eleitor, a gente provoca ele, esse ano vai ter eleição para prefeito, o senhor já sabe em quem votar?
e a gente não diz, não induz, não apresenta disco, não fala nenhum nome. Então, na espontânea, é o voto cristalizado que está na cabeça do eleitor. E na espontânea, deu o Gilson Bargieri com 16%, depois o Felipe 6%, Emer com 4,70%, Luiz Maurício 2,10%, Dr. Bruno 0,60%, Paulinho da TV 0,40%, e depois tem uma série de candidatos com menos de 0,5 pontos percentuais, sendo que 68,30% dos eleitores de Peruíbe não souberam ainda em quem votar. E só informando, para completar essa informação espontânea, Douglas, o Luiz Maurício, que é o prefeito, né, ele já é reeleito, ele não pode ir, mas o nome dele é lembrado, a gente tem que anotar na pergunta espontânea. Então, ou seja, o Gilson Bargieri, com 16%, é o que vem liderando na pergunta espontânea, Douglas. Agora, e com relação à estimulada, ou seja, estimulada, pelo que eu percebo, é aquela que tem o disco, ou seja, o nome de hoje dos pré-candidatos. É isso, Júlio? Perfeito, isso mesmo. Estimulado, nós fizemos 2 cenários, porque o que a gente apurou de possíveis 4 candidatos e depois um cenário com 3. Então, o estimulado 1, Douglas, o Gilson vai a 36,60, o Emer 14,80, Felipe Bernardo 12, Dr. Bruno Vereador 8,40, nenhum 15,10 e não souberam ou não quiseram responder 13,10. Então, esse primeiro cenário a gente fez uma avaliação com 4 nomes. Então, esse é o resultado da pergunta estimulado 1. Perfeito. E com relação à rejeição, ou seja, segundo a pesquisa que você, inclusive, comandou na cidade de Peruíbe, quem é o mais rejeitado segundo a pesquisa, Ágile? O mais rejeitado são 2 candidatos praticamente empatados, Douglas. O Emer, com 16,30, é o primeiro mais rejeitado. O senhor Gilson Bargieri é o segundo, com 15,80. Depois o Felipe e o Dr. Bruno, 11,40 e 11,30. Os que disseram não rejeitar nenhum, 26,20. E os que não souberam fazer, 19. A rejeição, nesse momento, ela é um pouco baixa ainda, Douglas. Por quê? Porque não tem campanha. Então, a pessoa sabe em quem votar, é um voto forte do Gilson, um voto cristalizado. Dos outros candidatos também tem a força do voto. Mas, na hora de rejeitar, como ainda não há o embate, não há desgaste dos candidatos. Então, a rejeição fica muito parelha entre todos. Perfeito. Júlio, eu quero agradecer sua participação aqui no Hora Geral. Você fez uma análise, na realidade, da Ágile Pesquisas, que foi feita na cidade de Peruíbe na primeira semana do mês de junho. E falando em primeira mão aqui no Hora Geral, não só o detalhamento através da sua explanação como um dos diretores da Ágile, mas também já falando que outras cidades poderão ter a pesquisa da Ágile como você vem sendo procurado. E, é claro, o intuito da pesquisa é até orientar a população e os eleitores nesse momento pré-eleitoral, né, Júlio? Isso mesmo, Douglas. Eu agradeço a oportunidade. A pesquisa foi realizada agora entre os dias 5 e 9, né? Então, semana passada. Agradeço a oportunidade de estar falando com a audiência do Hora Geral, falando para todo o litoral paulista aí. E, com certeza, na sequência, a gente vai ter mais cidades aí que a gente vai estar avaliando na questão eleitoral nos próximos dias, próximas semanas. Obrigado, Júlio. Um abraço para você e toda a equipe da Ágile que não para de trabalhar. Um abraço. Obrigado, Douglas. Abraço. Satisfação. O Hora Geral e a Ágile Pesquisas vai trazer para você agora uma pesquisa que foi realizada na cidade de Peruíbe, exatamente entre o dia 5 e o dia 9 de junho. Agora, uma coisa muito recente. Atenção, atenção, amigos da cidade de Peruíbe, para a pesquisa Ágile. Pode colocar na tela. O Instituto Ágile Pesquisas entrevistou entre os dias 5 e 9 de junho 700 pessoas moradoras da cidade de Peruíbe. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais. Como exige a legislação, a pesquisa foi devidamente registrada. Foram testados 2 cenários na estimulada. No primeiro cenário, Gilson Bargieri lidera a pesquisa com 36,6%.
seguido de Emer com 14,8%. Logo abaixo, Felipe Bernardo aparece com 12% e Dr. Bruno com 8,4% de intenção de votos. Nenhum, 15,1%. Não sabem ou não responderam, 13,1%. Já no cenário 2, sem o pré-candidato Dr. Bruno, Gilson Bargieri lidera com 41,3%, seguido de Emer com 17,7% e Felipe Bernardo com 14,4% das intenções de votos. Nenhum, 14,7%. Não sabem ou não responderam, 12%. No cenário 2, contando apenas com os votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos, o cenário fica: Gilson Bargieri com 56,3%, seguido de Emer com 24,1% e Felipe com 19,6% das intenções de votos. Rejeição, Emer lidera com 16,3%, seguido de Gilson Bargieri com 15,8%, Felipe Bernardo 11,4% e Dr. Bruno com 11,3%. Nenhum, 26,2% e não sabem e não responderam, 19%. Quando perguntados sobre a aprovação da administração municipal, 52,8% dos entrevistados disseram que reprovam, enquanto 40,7% disseram que aprovam. Já 6,6% não sabem ou não responderam. A Câmara dos Vereadores de Peruíbe é reprovada por 55,6% e aprovada por 31,3%. 13,1% não sabem ou não responderam. Bom, essa foi praticamente uma reportagem mostrando para você, amigos do Hora Geral, amigos de Peruíbe, uma pesquisa recente que foi feita pela Agile Pesquisas. É óbvio que toda pesquisa tem a grande responsabilidade de mostrar um retrato do momento, para que você fique atento com relação àquelas pessoas, os pré-candidatos que já estão aí se posicionando para poder disputar a próxima eleição que vai acontecer agora em outubro, tá certo? Um abraço especial a toda a equipe da Agile Pesquisas, em nome do Júlio César Sanches e, é claro, aos nossos amigos do Hora Geral, que estão sempre acompanhando e ficando bem informado aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, amigos, já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. No primeiro bloco, você pode conhecer um pouco mais o Júlio Sanches, que é da Agile Instituto de Pesquisa, e ele falando como é elaborada uma pesquisa e acabou até apresentando os números de uma pesquisa recente que ele fez na cidade de Peruíbe. Agora nós voltamos aqui para a nossa Baixada, né? Depois de Peruíbe e Litoral Sul, vamos falar também, lógico, a Peruíbe é uma cidade que compõe a Baixada Santista, mas eu vou convocar um amigo para fazer a análise de uma pesquisa que saiu no final de semana, mas antes disso, hoje é o dia do ACIMESP, meu amigo Rodrigo Nogueira, ele que é da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Olá, meu amigo Rodrigo, tudo bem com você? Olá, Douglas. Olá, amigos do Hora Geral, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre documentação imobiliária. Na hora de você comprar um imóvel, procure o corretor de imóveis devidamente credenciado. O corretor de imóveis, além de demonstrar o imóvel, encontrar o seu imóvel, ele também é uma pessoa que tem habilidade e preparo para analisar os documentos pertinentes àquele imóvel que você está adquirindo. Para tanto, eu vou dar um exemplo, Douglas. Olha só que interessante. Aqui eu tenho uma matrícula de um imóvel. Primeiro passo, para identificar
quem é o dono desta propriedade, se esse imóvel está devidamente registrado, você tem que solicitar a matrícula do imóvel atualizada. E nessa matrícula, Douglas, vai estar demonstrando o nome do proprietário, o último proprietário que realmente deu publicidade que ele é o dono daquele imóvel que você está adquirindo. Então, o corretor de imóveis ele vai fazer a busca dessa certidão no registro de imóveis competente da comarca de onde está sendo comercializado o imóvel e vai solicitar essa certidão. Ao fazer essa solicitação, ele vai lá saber se realmente aquele imóvel que está comprando é daquele proprietário que pediu para que ele fizesse a negociação imobiliária. Então, você também, inclusive, vai saber se esse imóvel tem algum tipo de impeditivo para ser comercializado. Dentre eles, uma das mais graves é a penhora do imóvel. Dá para resolver o imóvel que tem problemas de penhora? Claro que dá, mas para tanto, o corretor vai passar a devida orientação ao senhor e à senhora que está comprando o imóvel, tá certo? Douglas, essa é uma dica muito importante para que você que está querendo comprar um imóvel, na hora de procurar o corretor de imóveis, verifique se ele realmente é um corretor de imóveis com registro profissional. Eu sempre vou dar essa dica a todos, porque os nossos associados da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo são corretores habilitados e corretores preparados. Para tanto, verifique se esse profissional tem o Cresce para poder fazer o melhor negócio imobiliário de sua vida. Douglas, eu vou ficando por aqui. Essa é uma dica muito importante sobre como identificar o proprietário do imóvel. Deixo um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Obrigado, Rodrigo Nogueira, da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Deixa eu aproveitar e chamar o meu amigo Celso Vernizzi. Ele é o homem do tempo. Olá, Celso. Olá, Douglas, hora geral. Clima seco e abafado continua prevalecendo em todo o estado de São Paulo, principalmente no interior. Clima muito seco também para toda a Baixada Santista, não na proporção do interior, mas determinando hidratação, muita água tomando, minha gente. Temperaturas elevadas, 30 graus a 32 graus de máxima na terça-feira, clima que vai continuar assim quente. E o inverno chega na folhinha às 10 para 6, 9 para 6 da próxima tarde de quinta-feira. Um abraço a todos. Tchau, Douglas. Abraço, Celso. Agora sim, vamos falar com Sandro Tadeu, jornalista responsável da coluna Por Dentro da Política do portal de notícias BS9. Sandro, tudo bem com você, meu amigo? Olá, Douglas. Tudo certo? Uma satisfação estar participando aqui da Hora Geral. Já fazia tempo que eu não conversava com você e com os nossos telespectadores. É que você anda trabalhando muito, viu, Sandro? E eu vejo que você, às vezes, esquece um pouco dos amigos, mas eu ainda te considero muito. É bastante trabalho, e não foi por falta de convite, né, Douglas? Eu sei. Senão o pessoal vai falar, pô, o Douglas me colocou na geladeira. Pelo contrário. O Sandro é amigo. Sandro, sabe, eu fiz questão de convidá-lo, né, para que você fizesse uma análise. Muitas pesquisas estão surgindo, né, seja do IPAT, seja da Badra, seja da Paraná Pesquisa. Você viu a entrevista no primeiro bloco com a Agile Pesquisas, né? Ou seja, isso, no meu entendimento, é importante porque mostra um retrato do momento pré-eleitoral que nós estamos vivendo. Antes de você fazer uma análise com relação à cidade do Guarujá, que saiu recentemente na Paraná Pesquisa, fale para os amigos do Hora Geral qual a importância dessas pesquisas neste momento pré-eleitoral, Sandro. As pesquisas, elas são mais um instrumento a mais que todo pré-candidato tem, os marqueteiros, para definirem os próximos passos da campanha, né? Então, ela é mais uma ferramenta existente para você poder ver onde está acertando, onde está errando, para captar o que a população quer ouvir, para identificar os problemas, em especial numa eleição municipal. Então, a ferramenta ela é um instrumento de pesquisa, ela não é uma bola de cristal, né? Porque muitas vezes o Instituto de Pesquisa acaba sendo criminalizado, olha, porque errou tal resultado, e ela é um retrato do momento, Douglas. Perfeito. Então, o cenário acaba mudando a cabeça da gente. A gente está pensando uma coisa, depois muda de opinião, tem uma outra variável que aparece, e na política é assim, o comportamento do eleito muitas vezes é dessa forma.
Bom, eu concordo plenamente com você e eu acredito também que a população, ela fica atenta, ela observa alguns nomes, vê a pontuação, vê o comportamento dos hoje pré-candidatos. O Marcelo vai colocar a primeira tela da Paraná Pesquisas, que saiu com relação à cidade do Guarujá. E aí é muito fácil a gente ver que 62,3%, ou seja, na espontânea, onde não tem nenhum disco, e pergunta para a pessoa diretamente, você vai votar em quem no Guarujá? 62,3%, não sabe, não respondeu. Ninguém, branco ou nulo, 10%. Farid Madi com 16,8%. Depois Rafael Vitiello com 3,9%. Thaís Margarido com 1,1%. Dr. Walter Suman, que não pode mais tentar reeleição, com 1%. Tem o Marcelo Pepe com 0,8%, Nicolás com 0,8%, Cláudio Fernando 0,7%, Toninho Salgado 0,7%, Edilson Dias 0,6%, Adilson de Jesus 0,4% e outros nomes citados 0,8%. Essa é a espontânea, meu amigo Sandro Tadeu. O que falar dessa primeira etapa da Paraná Pesquisa com relação ao Guarujá, Sandro? Bom, os números mostram claramente que a população ainda desconhece quem são os pré-candidatos ao executivo. Tanto é que de cada 10 pessoas, 6 não sabem ou não responderam essa pesquisa. Então, o que mostra claramente aí que existe um campo muito grande para os pré-candidatos avançarem nas campanhas, na busca da conquista de corações e mentes. E dentre esses nomes aí, a gente vê que há uma lembrança maior por parte do eleitorado de Guarujá do ex-prefeito Farid Madi, que já concorreu outras vezes, já governou a cidade por 4 anos, então ele realmente é algo lógico, né? Essa lembrança dele ser o nome mais citado nessa pesquisa espontânea. Agora tem outra etapa da pesquisa, ainda da Paraná Pesquisas, que inclusive o Marcelo está colocando na tela, agora é estimulada. O que significa? É um disco com o nome dos pré-candidatos. No cenário 1, não sabe e não respondeu 6,8%, nenhum branco e nulo 9,6%. E nós temos o Farid Madi com 46,3%. Depois, Rafael Vitiello com 13,2%, Toninho Salgado com 5,2%, Nicolás com 4,9%, Cláudio Fernando com 4,2%, Edilson Dias com 3,8%, Marcelo Pepe com 3,7% e o Adilson de Jesus com 2,3%. Agora, nessa daí, segundo a Paraná Pesquisa, o ex-prefeito Farid Madi acabou aí estando em primeiro e, como diria antigamente, né, não vendo ninguém na frente dele, né, Sandro? Exatamente, Douglas. E quando ele olha pelo retrovisor, está bem distante ali o segundo colocado, que é o caso do Rafael Vitiello, né? O Rafael Vitiello, que é vereador de Guarujá, né, mudou recentemente de partido, foi para o PP com essa intenção de sair candidato a prefeito. E o que mostra, de fato, Douglas, que o Farid é um nome bastante consolidado nas eleições deste ano, e mostra também que, por exemplo, o Rafael Vitiello, que já é um nome se preparando, quando ele se reelegeu vereador em 2020, ele já pensava nessa questão do executivo. Então, uma candidatura não se constrói do dia para a noite. Obviamente que a gente tem alguns fenômenos, né? Mas isso acaba sendo a raridade. E esse cenário bastante diversificado do Guarujá, a gente tem um nome ali bem na frente, que é o caso do ex-prefeito Farid Madi, mostra que todos têm chances ali para ir para um eventual segundo turno. Então, essa é a possibilidade, o que deixa essa disputa aí bastante animada em Guarujá. Tem outros nomes que não foram apresentados nesse disco, como a gente viu na pesquisa espontânea, que foi a tela anterior, por exemplo, da jornalista Thaís Margarido, né? Então, alguns nomes não foram apresentados nesse disco como opção, né? Mas a gente tem outros pré-candidatos e isso deixa todo mundo animado nessa busca aí em busca do segundo turno, para, quem sabe, né, tentar ganhar a eleição do Farid. Agora, Sandro, é interessante, por isso que eu quis ouvi-lo, né? Você que está sempre antenado nos bastidores da política, através da sua coluna Por Dentro da Política, acredita que vai haver ainda alguma novidade com relação a esse cenário? Porque é óbvio que a gente está esperando a oficialização, que são as convenções, falávamos no início da entrevista, e depois praticamente todos terão direito de ganhar as ruas e falar publicamente que são candidatos. Ainda não é possível.
E, como você falou também muito bem, Guarujá tem segundo turno, ou seja, você acha que isso requer muito de uma luta do hoje pré-candidato Farid para se manter nessa liderança? Ah, com certeza, Douglas, porque normalmente quem está na frente acaba virando vidraça. Então, com base nesses números que você apresentou, o Farid ele tem grandes chances aí de ganhar a eleição no primeiro turno. Então, se ele puder liquidar a fatura de imediato e não correr riscos, ele vai querer fazer isso. Até porque ele teve uma lição dolorosa na eleição de 2016. Em 2016, ele acabou sendo impedido de concorrer, foi substituído pela esposa dele, a ex-deputada estadual Raifa Hamad, e por uma vantagem muito pequena, a Raifa não acabou ganhando a eleição no primeiro turno. E no segundo turno, o Walter Suma, que saiu por um partido isolado, ele saiu pelo PSB, ele conseguiu uma virada de mais de 20 pontos percentuais, que até hoje é considerada, se não uma das maiores, a maior virada no segundo turno de uma eleição aqui no Brasil. Eu, antes de te agradecer, na semana passada eu trouxe o Mohamed aqui, fiz uma pergunta para ele que eu vou repassar para você na mesma forma. Nós, trazendo a discussão aqui para Santos, teremos mais 2 novos pré-candidatos à sucessão em Santos, que é o caso do Nando Pinheiro e do Lobão. No seu entendimento, muda alguma coisa a entrada desses 2 novos nomes como pré-candidatos a prefeitos em Santos? Olha, eu acho que não muda drasticamente o cenário. Eu acho que imagino, Douglas, que talvez possa haver uma variação aí para algum dos pré-candidatos, por ser uma novidade, enfim. Mas eu acho que numa campanha eleitoral, volto a dizer, tem um trabalho que é feito ao longo de um tempo, né? Então ninguém cai de paraquedas, assim, dificilmente acaba tendo sucesso, né? E no caso, assim, a gente percebe que os nomes melhores posicionados aí numa pesquisa eleitoral são aqueles que já vêm de uma construção já há um bom tempo, com um projeto, com um time discutindo a cidade, já tem uma densidade eleitoral. Então eu acho muito difícil que a gente tenha algum tipo de surpresa, alguma reviravolta no cenário a partir desses 2 nomes. Concordo. Sandro, um abraço para você, meu amigo Sandro Tadeu, jornalista, responsável da coluna Por Dentro da Política do portal BS9. Obrigado, viu, Sandro? Vê se não demora muito para você retornar aqui na Hora Geral, porque você já faz parte da nossa equipe. Tá ótimo, Douglas. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Bom, amigos, conversamos com o Sandro Tadeu, jornalista e responsável da coluna Por Dentro da Política do portal de notícias BS9. Veja bem, tudo isso é uma grande movimentação nesse momento pré-eleitoral. E nós estaremos aqui sempre prontos para levar até você conteúdo para que você, telespectador, internauta, faça a análise daquilo que está acontecendo nos bastidores, dos nomes, da movimentação, da questão partidária, tudo isso para que você fique bem informado, tá certo? Vamos encerrando por aqui. Já estão falando sinal para mim que estourou o tempo. Fazer o quê? Desculpa, pessoal. Desculpa. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau, pessoal. Você assistiu Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria. Seus números tratados com eficiência.